Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos para nós gravarmos este vídeo. Amém. Para nós exaltarmos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém. O Deus que nos formou no ventre materno da nossa mãe. E que diz a Bíblia e não é eu. Formou o espírito do homem dentro dele. Embora o homem tenha o livre-arbítrio, tenha a escolha de crer ou não crer nele, ele é o Senhor. Amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos apóstolos, Deus do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Tiago, do apóstolo Judas, etc. São 12 apóstolos que ele escolheu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No qual nós estamos aqui gravando este vídeo, falando a sua palavra nesse século presente. Amém? Crendo na sua palavra, crendo naquilo que ele deixou, naquilo que ele falou. Em Jeremias capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte para nós. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Expor-lo-ão ao sol e à lua, e todo o exército do céu a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Escolher-se-á ante a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós observamos que Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão. Começou tudo com Abraão. Depois do dilúvio, depois do castigo do dilúvio, começa a história de Abraão com Deus e Sara, os dois, esse casal. Que Deus estava ali com ele. Ele foi chamado por Deus com 75 anos de idade. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. A Bíblia assevera, a Bíblia sustenta, a Bíblia conta para nós. Eu creio no que a Bíblia assevera, no que a Bíblia sustenta a respeito de Abraão. E aí ele começa a andar, ele passa um século andando com este Deus. 100 anos entre provações, desafio, aprovações. Ele passou por provações e aprovações. Até que nasce Isaac, seu único filho. Nasce 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac é o filho da promessa. Depois de Isaac nasce Jacó. Aí nós lemos, estudamos a história desses 2 filhos, esses 2 homens após Abraão ter morrido. E Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. E ali Deus, dentro dessa família, sai reis, profetas. O Moisés, o profeta que Deus levantou há anos, ele era da tribo, ele era um dos filhos de Jacó. Não me recordo agora, mas ele era um dos filhos de Jacó. Não sei se era de Levi, não recordo. Mas o que nós observamos é que dentro dessa linhagem estava o Deus Todo-Poderoso, dentro dessa família. Saiu para o mundo todo
né? Deus abençoou Jacó, Deus se revelava para ele. Ele teve duas mulheres, duas concubinas. Ele teve 12 filhos com quatro mulheres. Uma ele amava, que era Raquel, na qual ele teve 2 filhos, que foi José e Benjamim. E José, que passou por toda aquela tribulação, toda aquela perseguição, ele foi vendido para o Egito e muito tempo depois Deus faz com que ele se torne um grande governador do Egito, para que o próprio Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, exalta José para tirar o Egito do caos da fome que viria, e Deus mostrou para Faraó que viria os 7 anos de fome. E louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que ocorre? Deus fez tudo aquilo ali no Egito, Deus fez todas aquelas maravilhas, todas aquelas obras que os egípcios viram, os israelitas viram, o mundo todo viu. Deus constituiu Moisés, Arão, Miriam, aqueles 3. Deus fez o tabernáculo, um grande mover, uma grande revolução, uma grande história para nós, o mundo sabermos. Mas nós observamos que os profetas morreram, Deus ressuscitou juízes, o povo rebelde, o povo negou a fé, o povo apostatou, o povo foram servir outros deuses, o povo pecou, o povo negou a Deus, negou a palavra de Deus, as promessas de Deus, castigando Deus. E o pior, aqui no versículo em Jeremias, a Bíblia é bem clara a dizer que Deus fala: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. E pôr-lo-ão ao sol e à lua, e todo o exército do céu. Veja, que a Bíblia é bem clara aqui. Deus falando através do profeta Jeremias, que naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá. Judá é uma tribo de Israel. Judá, filho de Jacó, se tornou uma tribo imensa, grande, mundial. E da tribo de Judá saíram reis, sacerdotes, profetas, príncipes, etc. Mas o que aconteceu com eles? Eles apostataram da sua crença, da sua fé. Eles não serviram Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não iam atrás. Nós devemos ir atrás do Deus de Abraão. Nós devemos ir atrás do Deus de Jacó. Amém? Por quê? Porque Ele é a vida. Porque Ele é a essência de nós estarmos vivos. Amém? Mas não foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia é bem clara em dizer que os seus príncipes, os reis de Judá, os príncipes de Israel, os ossos dos sacerdotes, os ossos até dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas, e pôr-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado. Eles amaram a Deus? Não. Eles amaram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Não. Eles amaram o exército do céu. E o profeta Moisés escreve para nós a lei, Deuteronômio, Números, Levítico, que é proibido para os judeus, para os israelitas. É proibido. Moisés escreve, deixa escrito que é proibido nós irmos atrás do exército do céu, adorar o exército do céu. É um pecado muito grande, e o povo de Israel
de Judá, a Bíblia diz que eles serviram, eles, eles, eles adoraram o exército do céu, a quem eles tinham amado. Eles amaram a Deus, eles amaram o exército do céu, e eles tinham servido, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e quem tinham buscado, e diante de quem tinha prostrado. Então, muito triste esse pecado antigamente do povo de Jerusalém, se prostrar ao exército dos céus. Não. Devemos nos prostrar ao Deus, repito e digo, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ao Deus de Moisés, ao Deus de Arão, de Miriam, de José, o Deus que estava por trás de Daniel, ou pela frente de Daniel. Amém. O Deus de Jó, o Deus de Jeremias, o Deus de Ezequiel, se prostrar diante dele. Buscar este Deus, ele diz, buscar-me-ei e me encontrarei quando vocês me buscarem. Moisés fala, quando vocês se arrependerem das prostituição de vocês, quando vocês se arrependerem das coisas erradas, da apostasia, vocês vão buscar a Deus, buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês buscar de todo o coração de vocês. Depois de todo o pecado que nós cometemos, depois de todas as abominações, depois de tudo que não presta, toda a rebeldia, tá entendendo? Eles tinham se prostrado. E Jesus fala que eles não seriam recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então é muito triste para um homem, para uma mulher, para uma nação, para um povo, se prostrar. Aqui Israel, Judá é o povo de Abraão, o semente que o próprio Deus semeou. Nós podemos imaginar e pensar, as pessoas que o próprio Deus semeou, eles se prostraram ao exército dos céus. A Bíblia diz, não foram os profetas, foram os sacerdotes, foram os reis de Judá, foram os príncipes e também todos os habitantes de Jerusalém. E o próprio Deus ia fazer e vai fazer isso. Ele vai fazer isso, ele vai pôr os ossos dessas pessoas que se prostraram diante do exército dos céus. Os ossos, vai ser exposto ao sol e à lua e a todo o exército do céu a quem tinham amado. Eles tinham amado e quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, diante de quem a tinham prostrado. Eles não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus. Devemos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que criou Adão, o Deus que criou a Eva, o Deus Todo-Poderoso. A esse Deus nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Ele criou o sol, porque Ele criou a lua, porque Ele criou os seres humanos, porque Ele manda a chuva para nós, porque Ele criou o Espírito que está dentro de nós, o ar, o fôlego, o Deus da Bíblia Sagrada. Amém? E diz a Bíblia, serão como esterco sobre a face da terra. Escolher-se-á antes a morte, escolher-se-á a morte antes a morte do que a vida? Porque o Moisés falou, se nós lermos no livro de Deuteronômio,
Se nós lermos o livro de Deuteronômio, os livros antigos dos profetas, Moisés, ele diz que não era para nós, ele dava a morte e a vida para o povo judeu. Eles tinham que escolher servir a Deus, que é a vida, ou está lá. Quem escolhe adorar o exército dos céus, quem escolhe servir, se prostrar e amar o exército do céu, coisa que Deus proíbe para nós, Deus conhece todos nós. Deus sabe quem nós somos. A Bíblia diz que escolher-se-á antes a morte do que a vida. Vamos escolher Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida. Jesus é o Filho de Deus. Escolher Jesus, crer em Jesus, crer nas promessas de Jesus, crer nas palavras desse profeta. Jesus é o profeta. A Bíblia diz, não é eu, que nenhum homem fez o que Jesus fez. Nenhum homem falou como Jesus falou. Nenhum homem, todo mundo se admirava de Jesus. Até hoje todo mundo se admira. Nenhum homem, por onde Jesus passava, o Filho de Deus. Os mortos, mediante uma súplica, mediante os rogos, mediante a humilhação, mediante ao clamor desesperado das pessoas. As pessoas ficavam, a mãe, o pai, os vizinhos, os amigos, conhecidos, até patrão, chefes, enfim, pessoas, mediante a um problema de doença incurável, uma paralisia, um estado de morte, coisas terríveis, tá entendendo? Eles clamavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego clamava, o cego de Jericó clamava, e o povo mandavam ele parar de clamar. Mas ele continuava a clamar, ele continuava a rogar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus passava, Jesus andava pregando o Evangelho, anunciando as palavras dele, do seu Pai, porque ele foi o enviado de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas preciso crer nas palavras de Jesus. Precisa confiar nas palavras de Jesus. Precisa crer, porque Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Porque tu creres, seja feita conforme a tua vontade. A tua fé tinha um desejo de ser curada, tinha um desejo de ser liberta, tinha um desejo de tocar em Jesus. Até os anjos adoram Jesus. Os anjos adoram Jesus, porque ele é o Santo de Israel. Amém. Ele é o Santo de Israel. E a ele nós devemos buscar. Porque ele promete o que para nós que escolhemos servi-lo? Nós decidimos servi-lo? Eu decido seguir aos passos de Jesus? A Bíblia diz que foi ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele, mas foi ele. A Bíblia diz, ele nomeou, foi ele que nos nomeou, não foi o homem, não foi a pedra, não foi o sol, não foi a lua, não foi as estrelas, não foi ninguém, foi Deus, foi Jesus que nos nomeou. Para quê? Para adorá-lo, prostrá-lo, amá-lo, reverenciá-lo. Ele está no trono, ele está no mais alto
sublime trono. Uns 25 homens anciãos, com coroa na cabeça, vestes brancas, aqueles 4 animais, o seu pai do seu lado, pai dele, o Deus poderoso, os anjos dando aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui na terra, estamos no final deste mundo, no fim desse, mas Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos. Por quê? Porque Ele nos formou, porque Ele nos criou e Ele nos sustenta. Ele está convicto, Ele está firme, Ele não pode negar. Eu estou firme na minha palavra, eu não minto, eu falei, amém, e vou cumprir. Para nós que estamos aqui neste mundo, só nos resta crer e verás a minha glória. Se nós cremos de todo o nosso coração, nós veremos a glória de Deus, porque quando Abraão foi escolhido por Deus, só ele e a mulher dele, ele passou por muitos altos e baixos, fome já existia, ele fugia da fome, também ele fugia da morte, ele poderia ser morto pelos egípcios. Os egípcios poderiam matar ele para ficar com a sua esposa, como eu já falei aqui várias vezes. Uma estratégia que ele usou, que ele pensou, era para que Sara dissesse para os egípcios, por amor a ela, para poupar a vida dele, que ela falasse, que ela dissesse, eles tinham combinado que ela era a irmã dele, porque só assim eles não matariam Abraão. Então Abraão passou por muitas coisas, mas Deus estava com Abraão. Deus, nós queremos o Deus de Abraão. Nós queremos buscar o Deus de Abraão. Nós queremos amar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aonde está este Deus? Ele está no mais alto, sublime trono. Amém? Ele está lá no mais alto, sublime trono. E é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso auxílio. É de lá do céu que vem a palavra de Deus. Amém? Devemos escolher a Jesus Cristo. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Servir o exército dos céus, servir o exército dos céus, como eles serviram há anos, não foi só 1 ano, 2 anos, ou 1 dia, 2 dias, foi anos, a vida toda. Servir as paixões, servir as ilusões, servir o engano, a falta da... O que é o engano? É a falta da verdade, é o erro, é a inclinação do erro, mas servir a Jesus Cristo. Os que os seus apóstolos, 12 apóstolos escreveram, não foi só os apóstolos, mas os profetas, o primeiro profeta de Deus, Abraão, Adão, 7, que Caim matou Abel, depois Deus levantou 7. Depois Noé, todos os profetas do Antigo Testamento, porque eles estão numa linha só, eles servem um Deus só, eles adoram um Deus só. E escolheu o Deus de Jeremias, o Deus, como eu já falei, dos profetas maiores, profetas menores, o Deus do rei Davi, o Deus do rei Salomão.
está bem aqui no meio de nós, que nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos dá fé, nos tira nossa tristeza, tira tudo que não agrada e também nos faz justiça. Justiça de Deus. Amém. E vai nos premiar, vai nos galardoar, vai nos recompensar aqui nessa terra e no mundo vindouro. Com o quê? Com a vida eterna. Ele vai dizer para nós, porque tu crestes, porque tu perseveraste, porque tu confiaste, porque tu perseveraste em me servir, entra no gozo do teu Senhor. Porque tu creste nas minhas palavras, tu crestes nas minhas palavras, tu creste no que os meus apóstolos falaram, tu creste nos profetas, sem duvidar, sem hesitar. Amém. Para esse Jesus, repito e digo, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje para toda a eternidade. Amém.